Adriano, você tocou em dois pontos fundamentais, vamos destrinchar. A primeira coisa, você vem mencionando os órgãos reguladores. Você acabou de mencionar o CAD. É impossível um órgão regulador, uma hora ser pró-mercado e outra ser pró-intervenção do Estado. Isso, óbvio, gera insegurança jurídica. E segundo, que essa baderna do mundo da energia no Brasil, que você também tem várias agências reguladoras, né? Então tem o INS, tem a ANP. Então, como é que nós vamos repensar uma governança para resgatar o espírito inicial dessas agências reguladoras, que eram para ser órgãos técnicos, independentes e blindados de interferência política? Como é que a gente redesenha essa governança para, pelo menos, começar a trazer segurança jurídica, o que é a peça central para atrair investimento? Segurança jurídica e segurança regulatória é fundamental, principalmente quando a gente fala de concessão de serviço público, né? Que é aquilo sempre brinco. Quando você tem uma empresa privada que compra uma concessão, ela não compra, ela aluga. A concessão é sempre do Estado, né? Por isso eu estou falando que o gasoduto Subiram da Serra não é da Comgás, é do governo de São Paulo, é do consumidor de São Paulo que pagou por aquele gasoduto, tá certo? Então a concessão, você vai conceder 30 anos, né? Como se você estivesse alugando um apartamento com fio de contrato, se renova o contrato, não renova. Enfim, mas o que aconteceu? O Brasil lá atrás criou a agência reguladora, aliás, foi no governo Fernando Henrique. Exatamente. E qual era a ideia? Era criar órgãos de Estado e não órgãos de governo. Tanto que os mandatos dos diretores das agências eram alternados para que o novo presidente da República herdasse diretores do antigo presidente para que não houvesse tanta interferência política. De lá para cá, você transformou agências reguladoras, talvez com exceção do Banco Central, né, que a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, até quando, numa agência independente, né? Então você hoje, as indicações para as agências, elas têm um critério muito mais político do que técnico, né? Na meritocracia. Então você acaba loteando as agências entre os partidos políticos, né? Isso acaba tornando esses diretores reféns dos partidos e reduzindo a sua independência. Agora, eu acho que, além disso, né, Luiz Felipe, a gente no Brasil está na hora de discutir um pouco, com mais seriedade, a questão da governança do setor de energia no Brasil. Eu acho que isso já está na hora, não vai se fazer da noite para o dia, mas a gente tem que iniciar esse debate. Eu acho, por exemplo, que não tem sentido existir uma agência de energia elétrica e uma agência de petróleo. Por que não se criar uma agência de energia? Você tem um operador nacional do sistema elétrico. Aí você tem uma empresa que é a EPE, de planejamento. Aí você tem uma Câmara de Compensação de Energia Elétrica. Por que não colocar tudo dentro do ONS? Não faz sentido o operador não planejar, não liquidar os contratos. Então, essa discussão a gente precisava ter. O próprio ONS, no caso, vamos voltar ao gás, quer dizer, o ONS poderia, além de ser o operador nacional de energia elétrica, ser o operador nacional de energia. Inclusive também operar os gasodutos, como ele opera as linhas de transmissão. Hoje você não tem um operador de gasoduto. Hoje as próprias empresas que operam, o que dá um conflito de interesse. Então essa era outra coisa que deveria ser feita. Então essa discussão é uma discussão que a gente não vê ninguém colocar. Por que não vê ninguém colocar? Porque ninguém quer reduzir, né? Ninguém quer perder feudo político de indicação. Isso. Você imagina, aí agora eu indico o presidente da ANP, eu indico o presidente da ANEEL, eu indico a diretoria da ANP, então quantos cargos eu vou reduzir com isso? Então não interessa a ninguém, mas isso a gente deveria colocar, porque o Congresso precisaria discutir isso. Não é discutir assim, não, que a agência não está cumprindo o papel, vamos acabar com as agências. Não é isso. Para matar o carrapato, você não mata a vaca. Você tem que cuidar Você tem que redesenhar isso. Redesenhar a governança. A governança, exatamente. Agora, essa discussão deve começar pelos agentes que participam desse mundo da energia, deve começar pelo Congresso Nacional. Quem é que deve ser o iniciador desta conversa? Eu acho que quem tem que iniciar essa conversa é o Congresso Nacional, né? Porque você olha, quem nomeia os diretores das agências é o Senado Federal. O governo indica, mas o Senado faz uma sabatina na Comissão de Infraestrutura do Senado e depois o nome de quem é aprovado na comissão vai a plenário. Então é votado no plenário, se a pessoa tal pode ser diretor da agência reguladora, seja lá qual for. Então, acho que é uma discussão que tem que começar no Congresso Nacional, no Senado em particular, não é nem na Câmara, porque é o Senado que trata mais a questão de agências reguladoras. Bom, outro ponto que você trocou, a gente está acabando de discutir aqui as questões regulatórias da governança, é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Hoje tem uma pressão muito grande para nós termos uma matriz sustentável. O Brasil hoje, 75% da nossa energia já é renovável, se somamos eólica, né? Solar e hidrelétrica, né?
Como você vê, primeiro, o investimento que está sendo feito em energia eólica e solar, se é preciso continuar com esses subsídios ou se já está na hora de desmamar para não viciar? Porque a gente sabe que no Brasil, toda vez que você começa com subsídio, depois para desmamar é quase uma missão impossível. Esses setores já estão com eficiência suficiente para não ter mais subsídio? Olha, como você colocou, hoje a matriz elétrica brasileira já é 85% renovável. 85%. Então a gente está falando que o Brasil já fez a transição energética, né? Acho que é o único país no mundo que fez a transição energética. Graças às hidrelétricas, principalmente. Eu sempre brinco assim, imagina se o Brasil tivesse descoberto o pré-sal há 50 anos atrás. Talvez tivesse uma matriz suja, né? A gente não teria explorado os rios. A Venezuela descobriu o petróleo há 50 anos atrás, então tem uma matriz muito suja, né? Então também tem esses acasos da vida, né? Que colocam, às vezes, obrigam a gente a seguir bons caminhos. Mas o fato é o seguinte, não tem mais sentido a eólica solar ter subsídio. Já fez, mas agora não faz mais sentido, né? Eu também sempre brinco que o Brasil tem um problema que todo mundo quer um monopólio para chamar de seu, quer um subsídio para chamar de seu. Exatamente. Então o conceito de subsídio no Brasil é assim, eu dei subsídio para um determinado segmento, ele quer o subsídio para a eternidade, né? E esse subsídio não é isso. Então hoje está acontecendo uma coisa, por exemplo, muito particular com a solar. Vou te dar um exemplo. Eu falo que hoje a solar é o modelo Robin Hood às avessas, né? Quer dizer, o pobre subsidia o rico. Porque eu estou dizendo a você é o seguinte, quando você tem um cara tem dinheiro, ele bota um painel solar na casa dele. Por quê? Porque ele paga R$3.000 de conta de luz, quando ele bota o painel, ele vai pagar R$300. Tá certo? Por quê? Porque tem o subsídio, não paga linha de distribuição, não paga uma série de coisas que a energia fica mais barata, porque é subsidiada. Né? Então ele não faz isso porque ele é ambientalista, ele faz isso porque ele não quer pagar R$3.000 de conta. Só quer dizer que alguém paga, né? O Brasil é o país da meia entrada, mas alguém sempre tem que pagar inteira, né? E dessa vez quem paga inteira é quem não tem dinheiro para botar o painel solar. Porque o setor elétrico é um condomínio. Se eu não pago, você paga. Então o que acontece hoje? Aquele dinheiro que esse cara não está pagando a conta, eu, Adriano, que não tenho painel solar na minha casa, eu vou pagar. Por isso que é uma transferência do rico para o pobre. Porque o correto qual seria? Legal, você botou um painel solar na sua casa, então às 3 da tarde você tem muito sol, você já fez um investimento, então é justo que você já amortizar aquele investimento, você pagar uma tarifa mais barata. Mas quando o sol for embora, você tem que pagar uma tarifa mais cara. E você continua pagando a mesma tarifa. Então você dá um sinal de preço errado para o consumidor. Então o sujeito hoje, estou pagando 300 pratas de conta de luz, eu vou botar ar-condicionado na casa inteira, vou abrir a janela com o ar-condicionado ligado, porque o sinal de preço é errado que ele está recebendo. Isso cria um efeito em cadeia muito ruim no setor. Por exemplo, as distribuidoras de energia elétrica, a gente tem acompanhado aí, aqui em São Paulo, crise da Enel, crise da Light, as distribuidoras perderam muita receita. Né? Então, elas também não têm condição de investir o que eles deveriam investir. Também, quando elas compraram a concessão, elas compraram a concessão X, agora a concessão virou Y, até por causa dessas mudanças tecnológicas. É ruim mudança tecnológica? Não, é bom, mas tem que ajeitar a casa para um não pagar pelo outro. É o que está acontecendo hoje, falta de planejamento do governo brasileiro, do Ministério. Aí o governo fala assim, não, mas quem está fazendo isso é o Congresso Nacional, que faz essas leis, mas agora tem que ter 36 meses ainda mais de subsídio para solar. Não chega, que é mais de 36, aprova isso no Congresso. Mas por que aprova no Congresso? Porque o governo também federal, a agência, o Ministério, não toma conta, não faz a política. Aí não faz, o Congresso faz. Aí no Congresso tem aqueles lobbies grandes e cada um trabalha pelo seu lobby. Eu não sou contra lobby, acho que o lobby é um negócio justo. Né? Cada um trabalha pelo que quer. Agora, tem que ter um juiz, né? Que seria o governo dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode. E você perdeu esse planejamento. Por isso que muita gente fala aí que o setor elétrico está num espiral da morte. Que a gente precisa estancar isso, que isso vai dar um problema seríssimo na distribuidora, na geradora, no apagão. Quer dizer, um conjunto de coisas que a gente precisa rediscutir na agência reguladora. Então, um conjunto de coisas que estão muito fora do trilho e que a gente precisava dar uma ajeitada nessa casa toda. Uma outra questão da sustentabilidade, parece que existe uma falsa dicotomia entre sustentabilidade e eficiência, né? Então você deu 2 exemplos aqui que chamam a atenção. O primeiro foi a história de proibir a construção de grandes reservatórios para as hidrelétricas. E isso acabou com a principal virtude da hidrelétrica, que era ter reservatório para justamente não viver do fio d'água, como você bem colocou, né?
E agora uma certa demonização dessa história do gás. Que o gás... Então, assim, duas coisas que prejudicam o Brasil, porque, Óbvio. na verdade, isso é hoje um dos maiores gargalos da retomada do crescimento econômico, é a questão energética, como nós sabemos, né? Como que nós podemos conciliar esta agenda ambiental com esta agenda da eficiência energética, já que nós temos, como você bem mesmo falou, uma matriz de 85% de energia renovável? Eu acho que a gente pode conciliar, porque a gente tem que parar com essa coisa que não dá para conviver, gás natural com eólica e solar, só dá para conviver. Como eu te falei anteriormente, o gás hoje, uma térmica a gás, ele é uma espécie de bateria para reservatório fio d'água da hidrelétrica e para energia solar e energia eólica que não funcionam o tempo todo, né? Eu acho que o Brasil hoje, rapaz, ele tem uma chance muito interessante, porque hoje o Brasil, né, ele já é o grande fornecedor de alimentos para o mundo, né? E eu sempre falo que... Por que o Brasil é o grande fornecedor de alimentos para o mundo? Porque a gente tem terra, né? A gente tem água, né? Eu falo que o Brasil é a Arábia Saudita da água, né? E o que a gente exporta? Acaba que a gente não exporta milho, soja. A gente exporta a fotossíntese, né? A gente tem muito sol e tem muita água, né? E a gente tem muita energia. O Brasil talvez seja o país hoje no mundo com mais diversidade energética. Você tem água, você tem vento, você tem sol, você tem gás natural, você tem biomassa, você tem biogás, biometano, quer dizer, você tem carvão, você tem óleo, você tem... Qual é a grande dificuldade? A gente elaborar uma matriz, um planejamento energético com uma matriz que esteja a presença de todas essas fontes e olhando o atributo de cada um. Eu sempre falo que não tem energia ruim. Ruim é não ter falta de energia e o ruim é ter energia cara, como o Brasil tem. Então, o Brasil deveria aproveitar a oportunidade, da mesma maneira que a gente, hoje, é um grande fornecedor de alimentos para o mundo, a gente podia ser um país para atrair indústrias para aqui para o Brasil, para produzir com energia limpa, tá certo? Em vez de a gente exportar, seria o contrário, entendeu? O Brasil vai fazer aço verde, uma série de coisas, né? E não entrar nessa coisa do que eu chamo um pouco do neocolonialismo energético, né? Que é, vamos fazer hidrogênio no Brasil para abastecer a Europa, entendeu? Tem que ser o contrário, né? Então a gente vai subsidiar hidrogênio para beneficiar o consumidor europeu. O solar não gera emprego para chinês, porque as placas são todas chinesas, né? Depois que a usina ficar pronta, não tem empregado nenhum lá. Não, desenvolve o Nordeste. Desenvolve como? Se o ICMS de energia elétrica é pago pelo Estado que consome, não pelo que produz. Então tem uma série de coisas que a gente precisa desmistificar isso, entendeu? Sem dizer, o Adriano é contra a energia limpa. Não, eu sou super a favor. Mas eu sou a favor de uma coisa que tenha bom senso. Eu acho que o mundo da energia, ele sempre foi caracterizado no passado por protagonismos de fontes de energia. O carvão, a Revolução Industrial Inglesa, o petróleo no século XX. Eu acho que agora, essa transição energética não é a primeira, a gente já teve várias transições energéticas, a gente vai ter uma transição onde você vai criar matriz energética diversificada, olhando atributo, olhando preço e olhando três coisas que o Brasil tem que olhar e o mundo não está olhando, nem o Brasil. A gente tem que estar preocupado com o clima, com a sustentabilidade. A gente tem que estar preocupado com a segurança, senão você vai ter energia cara, gera inflação, como aconteceu recentemente com a guerra da Ucrânia. E a gente tem que estar preocupado, Luiz Felipe, com a acessibilidade da energia, tá certo? Porque hoje, na minha opinião, a transição energética no mundo do Brasil é muito bacana para rico, não é boa para pobre. Uhum. É muito boa para país rico, não é boa para país pobre. Hoje você tem na África determinadas regiões que consomem energia como a Inglaterra consumia antes da Revolução Industrial Inglesa, entendeu? Então, a gente tem que... Esse é o desafio. A gente fazer uma transição que atenda aquele critério da sustentabilidade, que atenda o critério da segurança e da acessibilidade. Porque, no caso da energia elétrica, não dá mais para viver sem energia elétrica. Energia elétrica hoje é um produto que não dá. Eu sempre repito várias vezes assim, o único objeto que você não consegue viver sem é a tomada, né? Você não consegue viver sem tomada, entendeu? Então, assim, hoje a qualidade de vida está ligado a acesso à energia elétrica e a saneamento.